Quantos encontraram Atos capítulo 4, versículo 31, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Glória a Deus. Todos ficaram cheios Glória a Deus. do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Tendo eles orado, Glória a Deus. tremeu o lugar onde Deus. estavam Aleluia. reunidos. Todos ficaram cheios Deus, do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Vou pedir o sonoplasta só para me dar um pouquinho de retorno aqui por causa da minha voz. Eu prometo não estourar aqui. Irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido. Os irmãos de Atos dos Apóstolos, reunidos com os apóstolos, estão reunidos e a Bíblia diz que eles oram ao ponto que vai tremer o lugar aonde eles estão. Ao ponto que o amigo e doce Espírito Santo vai descer naquele ambiente. E o Espírito Santo descendo, ele vai habilitar homens para com intrepidez anunciar a palavra. E esta palavra anunciada transformaria a vida de pessoas. E é um culto de avivamento. E como não falar em culto de avivamento de Atos capítulo 2? Porque a Bíblia diz que o amigo e doce Espírito Santo, paracleto divino, aquele que tem a missão e está na sua dispensação de derramar a sua presença ao ponto de batizar pessoas com o Espírito Santo, Aleluia. distribuir a elas dons espirituais para o crescimento e a edificação da igreja. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, verso de número 49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É Jesus que está dizendo estas palavras, e ele está dizendo: ficai em Jerusalém, ficai no centro da minha vontade, até que eu possa descer e batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. E você conhece a narrativa bíblica. Eles ficam em Jerusalém. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou glória. Então o Eterno está dizendo: mas vocês, ficando em Jerusalém, vão receber poder. Poder no grego nada mais é do que uma dinamite, um dinâmos, que aonde eu colocar você e a minha presença estiver dentro de você, haverá uma explosão, eliminar a comida e milagres extraordinários, criativos, a nagasubquiminácia irão acontecer. A Bíblia diz que eles permanecem em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que cerca de 500 irmãos estão reunidos no Senado. E a Bíblia diz que eles estão esperando o Espírito Santo. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo, meus pastores, descia sobre profeta, reis e sacerdotes. Usava eles para realizar aquilo que era necessário, e o Espírito voltava para o céu. O Espírito desceu sobre Sansão, encheu Sansão para julgar Israel, mas o Espírito descia sobre a vida do homem na terra e voltava. Mas quando Jesus ressuscitado, já vencendo a morte e morte de cruz, ele reúne cerca de 500, dá suas últimas instruções, e ele diz: ficai
recai em Jerusalém. Porque quando o Espírito descer sobre vós, o Espírito descerá e não voltará mais até tocar a sétima trombeta. Eles entendem isso e eles se reúnem. A história diz que de 500 irmãos, 380 desistem. Porque eles vão orar 10 dias, eles vão consagrar 10 dias, eles vão jejuar 10 dias, todos no mesmo lugar. É Deus dizendo para a gente que entrou aqui nessa noite: o Espírito do Senhor não mudou, independente das diferenças que as pessoas tenham umas com as outras. Se você estiver reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito, o céu vai descortinar e tocar a sua vida. Você pode até não dar certo com uma pessoa ou com outra, isso é normal, mas o propósito tem que ser o mesmo. Quem está aí, diga glória a Deus. Eles estão reunidos, e a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde todos estavam reunidos. Oh glória! Entrou um vento e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que começou a se ver línguas repartidas como que de fogo. Glória a Deus. E o Senhor foi enchendo, o Senhor foi enchendo. Glória a Deus. O Senhor foi enchendo. O Senhor foi enchendo. Ao ponto que quem passava a partir do 10º dia do lado de fora dizia: estão embriagados de vinho, estão embriagados de mosto. Pedro se levanta como líder da igreja e diz: não, eles não estão embriagados de vinho, a essa hora não. Eles estão possuídos pelo amigo e doce Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus quer nesta noite possuir a sua vida, apoderar-se da sua vida e te fazer um instrumento nas mãos dele. Sabe o que me chama a atenção? É que outrora no mundo, outrora no Egito, outrora na Babilônia, nós víamos e vemos pessoas que a sua entrega é surreal, como diz na linguagem de hoje, é sobrenatural a sua entrega. Mas quando vem para os pés da cruz, parece que puxa o freio de mão e diz assim: não precisa buscar Espírito Santo, não precisa de eu me entregar nesse nível, não precisa de eu me aprofundar nesta profundidade. E aí nós vemos cristãos rasos, nós vemos homens e mulheres que deveriam marcar o seu tempo e a sua época, mas não conseguem marcar ninguém, porque eu só posso dar o que eu tenho. Você só pode dar o que você tem. E o Espírito Santo enche esses homens. E alguém vai dizer: então o Espírito Santo é um vento. Não, não. Ele entrou como um vento. Ele não é um vento, mas ele assopra. E talvez alguém vai dizer: mas o Espírito Santo então é fogo, porque se viu línguas repartidas como que de fogo. Então ele é fogo. Ele se apresenta
fogo, mas ele não é fogo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele quer se relacionar com você. Todo cristão, quando desce as águas do batismo, ou antes de descer as águas, deveria buscar o Espírito Santo. Eu fico tentando entender porque crentes que não são batizados com o Espírito Santo conseguem ainda ficar de pé. Porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que aqui estamos sabemos orar, nós elevamos a nossa voz, o Espírito Santo conserta a nossa oração e a eleva ao Pai. Mas os homens estão reunidos ao ponto que o Espírito Santo desce, batiza e os enche. E a partir de Atos capítulo 2, nós vamos registrar os 28 capítulos de Atos e vamos ver coisas extraordinárias acontecerem, porque aqueles homens, o Espírito se apoderou deles. E a pergunta nesse culto de avivamento é: você tem deixado o Espírito Santo se apoderar de você, ou você só faz quando você quer? Você realiza só quando você quer? Você só põe a mão para fazer quando é favorável à sua vida? Eu sou ex-dançarino, me converti em 1998. Jesus me alcançou com mão forte. E quando eu me converti, largado o hip hop, o underground, tudo qualquer tipo de dança que você imaginar, porque além de dançar, chegou um tempo que eu comecei a dar aula. Só que Jesus tinha algo muito maior para a minha vida. Porque eu alegrava as pessoas no palco, mas quando eu descia eu era alguém vazio. Eu conseguia alegrar as pessoas, mas quando eu descia de lá minha alma estava vazia. Um dia eu recebi um convite de um pregador mirim, e ele disse para mim: vai lá na minha igreja, Deus vai mudar a sua vida. E por muito respeito àquele pregador mirim, eu fui ao culto. Quando eu cheguei lá, Deus usou o pastor e falou a minha vida inteira. Eu havia pisado naquela igreja a primeira vez. O Espírito Santo tomou aquele homem e falou sobre a minha vida inteira. E eu olhei para mim e disse: se aqui dentro tem um Deus que conhece tudo que eu vivo, tudo que eu passo, tudo que eu conheço, por que eu vou ficar vivendo lá fora? Eu entreguei a minha vida a Jesus, e Jesus começou a fazer uma obra extraordinária na minha vida. E eu fui orientado a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu vi as pessoas falando em língua, eu vi as pessoas interpretando as línguas que eram faladas, eu via pessoas entregando a profecia, eu vi câncer, eu vi gente sem língua falar, por dar overdose, a língua cair, e Jesus curar eles sem língua. Eu disse: eu quero esse poder, Calabaraceia. Eu quero esta presença, Camanagassúria. Eu quero que o Senhor desça sobre mim. E eu comecei a buscar. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui nessa noite: você precisa buscar. Isso não vai cair do céu na tua vida. Isso não vai vir da vida dos teus pastores. Esta busca é individual, para depois se tornar coletiva. Primeiro, individualmente você busca batismo com o Espírito Santo, Ele te batiza, Ele te sela, Ele te empresta dons para a edificação do corpo de Cristo, e depois Ele traz um avivamento coletivo e enche a igreja, para que a igreja saia das quatro paredes
saia para fora. Porque o Senhor não quer te encher nesse culto de avivamento para você só pular e dar glória aqui. Ele quer te encher aqui para você tocar outras pessoas lá fora. Quem está aí de glória? Ele não é um vento, mais assopra. Ele não é um fogo, mais queima. A Bíblia diz que agora no capítulo 4, no verso 31, a igreja está em oração. Não tem como receber o Espírito se não orar. E oração é uma disciplina. Eu não oro quando eu quero, mas eu preciso orar. Aleluia. Glória a Deus. Se você só orar quando você quer ou quando você está bem, você vai viver de forma na gangorra ou na corda, a qualquer momento correndo risco de tombar-se. Por quê? Porque de forma esporádica você recebe o Espírito. Agora, se você disciplinar a sua vida espiritual e tirar tempo para falar com o amigo e doce Espírito Santo, você vai ver coisas extraordinárias fazer elebiatéria o Senhor na sua vida. Essa timidez que te bloqueia, esta vergonha que te bloqueia, quando o Espírito do Senhor descer, selar. Mas eu já sou selado. Oh glória! Se é selado, fica mais fácil de te conectar com o mundo espiritual. E nós já vimos aqui quando o levita adorava, pessoas sendo tocadas e dando liberdade ao Espírito. Sabe qual é o problema dessa geração? É que elas não querem mais dar liberdade ao Espírito Santo. São pessoas dizendo: eu não sei para que isso, eu não sei para que aquilo, eu não sei para que correr. A gente corre, é uma frase de um grande pregador, a gente corre porque não tem asa. Porque se tivesse asa, a gente voaria. A presença de Deus vai te tirar do chão e vai te levar para uma nova dimensão. Eles estão orando, e na medida que eles vão orando, o Espírito começa a agir por meio deles. Espírito de adivinhação não reina mais, porque o Espírito Santo está sobre a vida de homens e mulheres de Deus, ao ponto de abrir o seu discernimento, que para mim teria que ser o primeiro dom a ser buscado. Discernimento de Espírito. Porque tem hora que tem alguns movimentos que o Espírito não está. Mas por gente não tem discernimento, tem gente que pula até no meio e diga: ele teve aqui. Não teve. Por quê? Porque alguém não teve discernimento. Eles oravam. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Junta 2, 3, 4, 5 crentes e põe para orar junto. Meu Deus! Põe para você ver. Você não precisa de 100 crentes, de 50, de 40, de 10. Junta 5 canelas de fogo na linguagem pentecostal e põe para orar para você ver. Parece que tem um exército dentro da igreja. Você fala: que mistério é esse? Foi o que aconteceu lá na faculdade nos Estados Unidos da América. Deus não levou ninguém famoso para lá. Foi os jovens que se reuniram na faculdade e começaram a buscar o Espírito Santo.
E aquilo perdurou. Eram filas quilométricas para entrar lá, e quem entrava era tomado. Que nem a séria. Porque quantos locais já recebeu avivamento? O que falar da África, do nosso querido irmão Isaac e a sua digníssima esposa? A África é um celeiro de avivamento. O que falar da Nova Inglaterra, que hoje vive uma frieza espiritual? O que falar da nação brasileira, que nós temos ouvido durante muitos e muitos anos, que Deus trará um avivamento sobre o Brasil. Glória a Deus. Eu já experimentei vários níveis de avivamento, ao ponto de ser arrebatado em sentidos, ao ponto de ser arrebatado em espírito. Mas uma coisa eu sempre tive: não tinha medo do espírito. Porque tem hora que o espírito quer tomar a sua vida e você fala: aqui não, vai estragar minha maquiagem, não, vai sujar o meu sapato. Meu Deus. O que as pessoas vão achar vendo eu falando em língua? A Bíblia diz que quem fala em língua não fala aos homens, fala a Deus. Oh my God, Jesus. E falando a Deus, só Ele entende. Alabra com delete a sério. E aí Ele vai enchendo o seu espírito. Eles estão reunidos orando, 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 ao ponto que o Espírito desce e move o lugar onde estava. Quando o Espírito te possuir, essa é a palavra. Quando o Espírito Santo te possuir, vai ter gente que vai ficar boquiaberta perguntando: que mistério é esse? Que loucura é essa? E você vai dizer: Ele se apoderou de mim. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, porque o Espírito estava sobre ele. O mérito não era de Pedro, mas o Espírito estava sobre ele, e ele dizia: Senhor, o que tu quiseres fazer, pode fazer. Então manda colocar os enfermos para condenar a cela, para projetar a sua sombra, e os enfermos serão curados. A Bíblia diz em Atos capítulo 6 que o Espírito possui os diáconos da igreja. Não eram pastores, não eram apóstolos, não eram evangelistas, eram diáconos com ministério de serviço. Eles serviam as viúvas. E o Espírito possui, e a Bíblia trata, e eu quero aqui falar de dois: Estevão. O Espírito enche Estevão, ao ponto que quando ele começa a falar da palavra, ele tem interpretez na palavra. Ao ponto que quem está ouvindo, meus pastores, eles pegam pedras e começam a atirar sobre Estevão. Não estamos suportando o que esse moço está falando, porque o Espírito se apoderou dele. Quando o Espírito se apoderar de você, vai vir as pedras. Só que as pedras não podem te parar, porque o Espírito vai te fazer desviar das pedras. O Espírito vai fazer você
você desviar Glória das a Deus. pedras. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que mataram Estevão a pedra, mas antes dele morrer, a Bíblia diz que ele vê o céu. Eu vou entregar. Porque adianta você estar vivo e não estar vendo nada. É gente viva e não vê nada, não vê anjo, não vê demônio, não vê enfermidade sair. Estevão está para morrer, mas está vendo o céu aberto. Ele está para morrer. E ele diz ao Abba: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Morre, e as vestes caem aos pés de Saulo. A Bíblia diz que é Felipe, diácono, e depois evangelista lá na frente, foi arrebatado de um local para o outro, de Samaria e achado em Azoto, porque o Espírito o arrebatara. Olha aí. O que falar de João na ilha de Patmos? Está preso na ilha, mas está vendo visões de Deus, está recebendo revelações de Deus, porque pode prender o seu corpo, mas se você tiver o Espírito, o céu vai te levar a ver coisas inefáveis. Aleluia. Glória a Deus. A veste cai aos pés de Saulo. E Saulo, você conhece a história: judaizante, perseguidor da igreja, não gostava de crente, achava que o que estava fazendo estava certo, segundo o judaísmo, matava, prendia crente, prendia, batia e matava. E ele sai agora em direção a Damasco, dizendo: vou matar mais crente, vou prender mais crente. Só que Jesus não manda ninguém pregar para ele. Jesus não manda ninguém cheio do Espírito. O próprio Jesus desce. Glória. Você conhece o texto. O cavalo joga ele de cima do cavalo para o chão. Um clarão ele está vendo. E Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso tudo porque a igreja orava. A igreja do século 21 não ora mais. Eu me converti aos 18 anos de idade. Com 21 eu já era pastor de 2 igrejas em Belo Horizonte. Os irmãos dobravam o joelho para orar, era 4 horas de oração no mínimo. Glória. Não levantava enquanto o céu não os incendiava. Hoje para orar 10 minutos, meu irmão, 20 minutos, para vir para a oração. Aí as pessoas querem avivamento, quer poder, quer fogo. O Senhor pode te encher aí, mas a pergunta é simples: o que adianta o Senhor te encher e você não conseguir manter? Ele quer te encher, só que Ele quer que você tenha nível de busca para manter. Eu saí da minha cidade, dizia o pastor ali, eu comecei a pregar no Paraná em 2005. E Deus começou a falar comigo e a minha esposa: vou te tirar de BH e vou trazer para cá. Eu digo: eu não venho para cá não. Esse lugar aqui é muito frio. Eu pregava em Apucarana, um vento, um frio terrível. E quando eu chegava nos irmãos, os irmãos diziam: não, esse ano não está fazendo frio. Eu disse: vocês estão de brincadeira. Esse ano está fazendo frio, sangue e fogo. Eu acho que era para me encorajar. Eu fugi do Paraná 2 anos. Não digo: vou nada. Meus irmãos
Está errando o mistério lá. Ela está errando o recado. Comecei a perder minhas coisas em Belo Horizonte. O Senhor foi apertando, eu apertando, até que eu falei: chega, não tem mais nada. Eu vou ir. Eu, ela, o meu saudoso filho que dorme no Senhor, que nós sepultamos em 2021, com 22 anos de idade. No final eu ponho a cereja do bolo aí. Chegou nós três para fazer a obra. Um frio. Eu ligava para minhas pastoras em Belo Horizonte e dizia: eu vou embora. E ela dizia: fica quieto aí. Deus tem uma obra aí. Deus tem um negócio com você, fica quieto aí. Eu dizia para ela: porque as senhoras não sabem que vento e frio é esse lugar. É por isso que a senhora está dizendo: fica aí. Mas eu não sabia o que o Eterno iria fazer, porque muitas vezes você se comporta desse jeito, por não entender o que Deus vai fazer por meio da sua vida. E Deus começou a fazer. Glória a Deus. Entenda uma coisa: a igreja orava, a igreja tinha vida de oração. Aleluia. São dois que oram, não tem problema não. Estão orando? Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, o fulano quer orar. Eu vou até sair daqui de trás. O problema é de quem não quer orar. Ore você. Aleluia. Experimente você o que Deus tem para a sua vida. Não é porque os outros não querem que você vai dizer: eu também não quero isso aí não. Terra. É, Jesus. Eu não vou experimentar isso aí não. Eu me lembro que com um mês de convertido, o meu pastor não me orientou. Eu trabalhava no condomínio em Belo Horizonte como porteiro aos sábados, das 2 às 22. Eu comecei a ouvir uma programação evangélica, e nessa programação, meus pastores cantavam algumas músicas mundanas, disfarçadas de crente. Mas eu não sabia, meu pastor não me avisou. E o Senhor me permitiu passar por aquilo. Eu estou ouvindo as músicas, achando que é música evangélica. E aquilo foi mexendo no meu coração. Foi mexendo. Quando deu 22 horas, eu falei: hoje eu vou no som. Mas eu era crente, batizado com o Espírito Santo. Qual era a diferença? Eu não tinha experiência